Olá, aqui novamente o canal Márcia Heloísa em Conte Sua História para mais uma live. Faz assim tempinho, né? Já são 2 semanas sem live. Primeiramente nós tivemos um problema de conexão com o Almir, depois tivemos um problema de agenda com a nossa entrevistada que seria da semana passada, né? E transferimos para setembro. E eu ainda tenho 3 lives agora para fazer. Hoje, uma muito especial. Depois tem uma dia 29 e uma dia 30. E aí eu vou dar uma pausa de 2 meses e voltarei em setembro, na segunda quinzena. Tô sentindo saudade, a gente sente falta aquela semana que não faz a live, porque é gostoso manter esse canal de comunicação e é uma forma de eu estar ativa, né? Em contato social, isso é muito bacana, e conhecendo pessoas bacanas também, e permitindo, né, que a gente possa contar essas histórias. Bom, a live de hoje, ela vai ser muito legal, por isso eu já peço a vocês que se inscrevam no meu canal no YouTube, Márcia Heloísa em Conte Sua História, que vocês assistam os vídeos que estão lá, coloquem likes e compartilhem com os amigos, e que também me sigam aqui no Instagram, acompanhando essas comunicações que eu faço sobre as lives quando elas ocorrem. Hoje a nossa convidada é a professora Márcia Calçada, e ao divulgar a live eu tive uma repercussão muito grande de muitas pessoas entusiasmadas em poderem escutá-la. Ela realmente tem uma legião de fãs. A Márcia Calçada, ela é formada no magistério pela Escola Estadual Canadá, aqui em Santos. A Márcia também fez pedagogia pela Seuban, ela é mestre em educação pela Unimes, ela participa de variados grupos de estudo, ela é uma pesquisadora em contínuo trabalho, ela trabalha com pesquisas em A Escuta das Crianças e também com o grupo de estudos da PUC de São Paulo sobre educação integral. A Márcia, ela foi premiada o ano passado, em 2021, como melhor gestora da Rede Pública Municipal de Santos, que é um grande mérito. E ela hoje, entre tantas coisas que vai nos contar, ela vai digredir também, né, fazer uma digressão sobre a importância do gestor na escola pública, neste tempo pós-pandêmico, né? Nós estamos nessa transição aqui para pós-pandemia. E, ao mesmo tempo, também, a Márcia vai comentar um pouco com a gente sobre essa importância, né, de um gestor, de um professor, terem sempre, paralelo ao seu trabalho em educação, a continuidade dos estudos. Enfim, será uma live memorável. Eu agora vou convidar a Márcia para entrar ao vivo. Nós vamos ter esse privilégio de poder escutá-la. Estou muito feliz com as pessoas aqui me dando um carinho. Eu ainda não conversei com a Márcia pessoalmente. Márcia! Muito obrigada. Oi, querida. Tá me ouvindo bem? Só conheço de mensagem vocal e escrita. É a primeira vez que nós vamos falar. Verdade, verdade. Que bom, né? Que bom que a gente tem essas possibilidades agora. Sim, sim. A gente pode conhecer pessoas que a gente nunca imaginaria que a nossa vida não haveria permissão, né? Não haveria permitido. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua vida é bastante atribulada, com muito trabalho e estudo, com a família, mas então eu sou de uma gratidão imensa por ter aceitado dedicar esses tempos para o meu canal. Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia, agradeço também os seguidores aqui do seu canal. Para mim é sempre uma alegria, um contentamento falar de educação. Eu tenho muitas amigas que fiz na educação e às vezes a gente, quando sai, a gente se policia. Chega de falar de educação, vamos falar de outras coisas. É verdade. Porque, né, a educação tem muito a ser conversado, né, dialogado, são tantas contribuições, são tantos pareceres e eu gosto, né? Então, para mim aqui conversar com você é uma honra e é uma alegria mesmo, é gostoso. Vamos lá. Muito obrigada.
Então, Márcia, eu sempre começo de maneira clássica pedindo que a pessoa diga quem ela é, né? Porque muita gente a conhece, mas muita gente não a conhece e conhecerá pela primeira vez agora. Então, quem é a Claro. Márcia Calçada? Quem é a Márcia Calçada na fila do pão, né? Bom, eu sou uma mulher, eu tenho 51 anos, e tenho 3 filhos, tenho um maridaço, sou casada há muitos anos e ainda sou apaixonada pelo meu marido. Que lindo! Eu, e eu sou fruto de pais muito interessantes, né? A minha mãe só estudou até o 4º ano primário, né? De antigamente. O meu pai até a 8ª série também de antigamente. Sou fruto de um relacionamento muito, muito amoroso e muito respeitoso. Então, às vezes, o pessoal fala assim, ai, Márcia, não é possível, você tem uma energia, você tem uma vontade de viver. Eu falei, ai, gente, isso é DNA. Isso é DNA e mais umas vitamininhas, né? E é Sim. DNA. Porque apesar dos meus pais terem tido essa escolaridade possível, né, que eles tiveram, eu nunca tive muito contato com livros, né? A nossa vida cultural era muito restrita, mas a vontade de conhecer, de transportar essas barreiras e essa realidade que, incrivelmente, eu avaliando, eu já percebia, e eu percebi isso muito cedo, talvez até em comparação com muitas amigas, porque uma curiosidade, eu sou fruto da escola pública, eu sempre estudei em escola pública, só que eu morava na rua, atrás do Colégio São José, que é um colégio que é um colégio muito conhecido aqui em Santos, muito tradicional. Então, você imagina, eu tinha muitas amigas que estudavam no Colégio São José, e então eu tinha, de certa forma, eu percebia algum diferencial nessa educação pública e nessa educação privada. Então, nossa, é muito interessante. Agora, depois que a gente reflete, estuda tanto, a gente perceber algumas questões da infância, né? Nesse sentido, deu tão pequeno. Qual seria essa diferença que você sentia? Qual é essa diferença que você sentia? A diferença entre a escola pública e eu sentia a diferença das oportunidades, a diferença do currículo. Eu sentia. Hoje, pensando nisso, eu sentia, eu percebia. E eu fui atrás dessa, né, a equidade, eu fui atrás desse descompasso, né? Então, fui atrás, fiz magistério, eu sempre trabalhei desde muito cedo para ajudar em casa os meus pais, a minha irmã também. Então, eu trabalho desde os 14 anos, todos os dias da minha vida, né? Tirando os períodos de férias, né? Então, trabalho desde então, né? São muitos anos. Eu já poderia estar aposentada, mas eu preferi continuar, né? Então é isso, né? Eu tenho essa energia vital, eu gosto do que eu faço, os meus filhos estão criados, meu marido também trabalha muito, então eu me dedico, né? À família e ao trabalho, né? Lindo. E você, quando conta assim dessa motivação que você teve na infância, já observando, né, muito atenta às diferenças das escolas, das suas amiguinhas, que São José, né? Você depois vai ficar na mudar isso. Quer dizer, você teve uma motivação muito profunda para procurar educação, porque você queria entender a diferença, né? Talvez fazer com que a escola pública estivesse no mesmo compasso que as escolas privadas, né? Uma linha muito humanista, muito preocupado com educações, né? E você, quando vai para a escola pública, vai buscar isso, né? Quando você chegou no Canadá, como é que você sentiu o magistério ali? Ele é
famosíssimo na cidade, né? Isso. Assim como o Martim Afonso ali em São Paulo. Eu ainda passei... Isso. Comecei estudando de manhã, mas logo me transferi para a noite por conta do trabalho, né? E assim, eu fiquei, desde aquela época, muito encantada com o potencial dos professores, com a cultura, com o conhecimento. Eu e as minhas amigas estudantes, a gente se esforçava muito, porque é muito cansativo, né? Você trabalhar o dia inteiro, cuidar das suas roupas, cuidar do seu cantinho, ajudar em casa. E à noite trabalhar, a gente saía quase 11 horas da noite. Então, eram turmas muito esforçadas, né? Porque naquela época você, com esse certificado do magistério, né? Isso foi o quê? Final de 1980, no final da década de 1980, então você podia trabalhar, né? Mesmo com o ensino médio, você já estaria habilitada a trabalhar em escolas. Então, isso para mim foi gostoso. E eu sempre tive essa natureza, eu sempre gostei muito de criança, eu sempre fui uma pessoa tranquila, né? Muito dedicada, muito caseira. Eu me transformei um pouquinho depois que eu tive os meus 3 filhos, né? Aí eu fiquei um pouco mais ativa, né? Porque tem que ser. Mas Você era mais tímida. Isso, o magistério, eu tenho amigos até hoje, né, do magistério, eu tenho amigos até hoje do antigo ginásio, que eu converso com eles, eu converso com as professoras, a gente vai para o barzinho tomar cerveja com as professoras. Talvez um diferencial, até antes que você pergunte, Márcia, meu, né, que você fala, né, que as pessoas me conhecem, é que eu não gosto de fazer nada sozinha, eu gosto de agregar, eu gosto de estar junto, eu gosto de fazer contato, eu gosto de ajudar, também já é da minha natureza o servir, né? Eu sou muito solícita, você está pensando, você está olhando, eu já vou lá, já pego, já faço, é da minha natureza. E então, quando eu entrei para a educação, nossa, isso foi um ponto positivo, né? Então, eu estava sempre engajada nos projetos, eu estava sempre querendo participar, eu estava sempre querendo aprender, porque já é dessa minha natureza. E isso foi o magistério, né? Logo, prestei um concurso público, passei a trabalhar, fui fazer a pedagogia, né? Também tenho amigas, irmãs, né? Que fiz na pedagogia até hoje, que frequentam a minha casa. Somos amigas há mais de 30 anos. Não é só uma, não. São mais do que... Isso. E aí comecei a construir a minha carreira na rede municipal, porque prestei o concurso, passei, e aí a gente vai ficando, né? Você, quando estava no Canadá, você lembra de algum professor icônico, professora icônica, alguém que marcou muito você e que te... até hoje no coração, ou quando você está atuando, você se vê um pouco espelhada ali? Olha, eu não vou falar do nome de nenhuma, mas a gente carrega um pouquinho de todos eles, e carrega lembranças do que a gente também não quer repetir, né? Porque existe uma cultura escolar, óbvio. Entendo. Isso. Existem também tempos e tempos, né? Realidades e contextos e contextos. Então, eu não julgo, né? Eu acho que eu trago comigo as boas lembranças, algo que serve para eu refletir, né, sobre a educação, mas é assim. Quando você chegou na pedagogia, você sentiu um repeteco do magistério? Você sentiu que ela lançou? Porque eu lembro que o curso magistério era tão profundo, né? Que, em geral, as pessoas, quando chegavam na pedagogia, chegavam muito preparadas, já era um pessoal assim, muito inteligente, né? E já com muita posição, com pergunta de professor, né?
E acredito que você leciona também no ensino superior, né? Porque eu vi algumas colegas colocando para você que você é professora, né? Colocando isso para você. Como foi a sua entrada na pedagogia, comparando com o seu magistério? E hoje, se você está lecionando com esse nível de ensino, né? De formação de educadores, como é que você está vendo isso? Então, Márcia, o magistério, ele logicamente, ele trazia referencial teórico, mas ele nos trazia muito a prática, né? A maioria dos professores também trabalhavam, atuavam, e na época era muito comum os professores nos orientarem a produzirmos materiais que seriam usados na escola, Sim. né? O que eu penso que eu adquiri na pedagogia é um aprofundamento nas teorias, que são tão necessárias, né, para um bom professor, para a ação de um bom professor. É o que eu falo, né? Você precisa ter argumentos, você é o especialista, você é o pedagogo, né? Porque falar de educação, todo mundo fala hoje em dia, o jornalista fala, o escritor fala, até o economista fala de educação, né? Sim, agora, principalmente. Pois é. Agora, a pedagogia, eu acredito na formação superior, nessa necessidade. Não basta, logicamente, né, o magistério, porque quando você se depara com uma situação prática, você vai ter condições para resolver, porque você, além de ter estudado a teoria, você sabe o porquê e o como fazer, como dizem aqui em Santos, né, Márcia? Em 2 palitos, né? A gente fala muito aqui em Santos, né? Em 2 palitos você faz, ou seja, rapidamente, como é que tem que fazer? Sim, eu faço. Agora você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo, né? O porquê. O para que você está fazendo aquilo. E isso você só consegue na universidade, né? Com certeza, com as trocas com os professores, com a interação, com os trabalhos, com a pesquisa, com a leitura, com os orientadores. Isso só a universidade te dá, né? Aquele ambiente, né, acadêmico, só a universidade te dá. Quando você saiu do magistério, você lembrou bem, né, que nós com o magistério tínhamos assim, até o 3º ano, você já poderia lecionar para a 1ª a 4ª. Então, muita já iniciava. E o 4º ano especializava em educação infantil, né? Então, para trabalhar com a educação infantil, seria um pouco posterior. Aí você entra já no mercado rapidamente, né? Você falou que trabalhava desde os 14 anos, né? E aí, nós estamos com um delayzinho, vamos esperar um pouquinho. Ah, voltou. Então, você trabalhava desde os 14 anos, e aí com o magistério você já começou de educação infantil. Quer que eu repita? Quero, cortou. E aqui também tem uma música de fundo, eu estou ao lado de um bar, está fazendo uma festa de São João. Me perdoe por causa do barulho também. E ultimamente, né, as conexões são um pouco difíceis. Mas, assim, quando você termina ali o 3º ano do magistério, eu acredito que você já começou a lecionar. Você trabalhava antes, e imagino que você se transferiu, né, da área que você trabalhava antes para já atuar na educação, né? E aí, depois, você mais tarde vai fazer um concurso e vai entrar no sistema público municipal de ensino. Isso. Como é a transição do particular, né, do privado, para a educação pública? O que você levou de aprendizado, né? E você levou algum choque de ver uma rede tão grande, tão extensa? Ótima pergunta. Eu tive um patrão, né? Como não trabalhava em escola, trabalhava num outro ambiente. E eu trago comigo até hoje, gente, que coisa impressionante. Eu tinha 16 anos.
E saía na rua para resolver as coisas que eu precisava resolver, que fazia parte da minha função. E eu voltava e alguma coisa não tinha. E aí eu chegava e dizia para isso aconteceu, mas isso. Ele falou, não, resolveu tudo que você tinha para resolver. Você volte e só retorne com tudo resolvido. Se vira, né? E ficou tão forte para mim. E hoje é aquela questão da persistência, né? Esses ensinamentos de vida, né? Acaba sendo, né? Uma outra coisa muito engraçada, também sou conhecida como a doida dos armários. Gosto de tudo muito organizado. Em mesma época, veja como a gente traz com a gente, né? Essas experiências. Era um armário, quando a gente é mais nova, tudo é gigante pra gente, né? Era um armário enorme, cheio de vidrinhos, tudo pequenininho. Ele abriu aquele armário e falou assim, você tá vendo esse armário? Então, você vai tirar tudo de dentro e vai reorganizar. Assim, quando eu te pedir alguma coisa, você vai saber onde está. E assim também, quando você tem um ambiente organizado e quando você se dispõe a resolver alguma coisa, você resolve. E você tem um ambiente organizado que vai facilitar a sua vida, você vai saber onde... Agora, essas coisas, veja bem, eu tinha 15, 16 anos. Eu observei... Deu um delayzinho de novo. Deu um delayzinho de novo. Deu. No que seria bom para mim, né? Essas orientações. Aí, isso. Então, assim, são coisas que a gente leva. Agora, quando cheguei no setor público, muitas vezes você chega e o servidor muito jovem na rede, às vezes ele deixa se contaminar, né? Você está me ouvindo, Márcia? Tô. Ah, tá bom. Eu aprendo muito também com uma professora doutora que você conhece muito bem, que é a minha queridíssima Marineide Gomes, né? Hoje em dia... Sim, claro. Eu sou apaixonada na Marineide Gomes. E ela fala... ela é. E ela aquele jeitinho nordestino dela, adoro. E ela fala o seguinte, Márcia, existem os funcionários públicos e existem os servidores públicos. Você é uma servidora pública nata, né? Você tá para servir mesmo o público, né? Independente do lugar que você esteja. Sim. Ela fala isso. E então, para mim, eu não tive dificuldade, né? A gente sabe que às vezes o servidor ele começa a olhar e existem, né? Vários contatos, existem os bons e os menos bons funcionários, né? E às vezes ele deixa se contaminar, mas para mim não. Para mim eu fui com vontade, com muita clareza, né, do que eu queria e do que eu estava fazendo ali. E aí fui trabalhando, né? Trabalhei em muitas escolas na periferia aqui da cidade de Santos. E eu também, um ponto positivo na minha carreira é que eu tive muitos bons exemplos. Eu só trabalhei com gente boa, com gente muito qualificada, com professoras, com equipes escolares, diretivas, muito comprometidas. Então, eu só tive bons exemplos e trouxe todos eles, né? Fui incorporando todos esses bons exemplos enquanto diretoras, coordenadoras pedagógicas, supervisoras de ensino, colegas, né? Os meus próprios pares, funcionários, né? da escola, de todos os níveis. Então, eu tive esses pontos positivos, né, que fizeram eu me tornar a profissional que eu sou hoje, né, com certeza. Que bacana é isso, né? Quer dizer, na medida em que a gente se dispõe a tudo, né, a fazer com coração, com alma,
que a gente às vezes nem pensa, né? Eu me lembro assim de eu ir trabalhar em várias escolas assim, privadas e eu nunca ter perguntado quanto eu ia ganhar. Depois eu ficava pensando, nossa, mas eu tenho falta de profissionalismo, eu tenho falta de senso de categoria, mas é que naquele momento a preocupação é tão grande como você vai fazer, né? E depois o ressarcimento financeiro, que é fundamental, né? Claro, que a gente merece. lógico, sim. Naquele momento, Não, a você gente está tão vive disso, envolvido. né? Que se você está na escola pública, ou na privada, no ensino superior, no fundamental, é sempre uma entrega 100%, né? Não tem como nivelar. Aqui eu ganho mais, faço mais, aqui eu ganho menos, faço. Não existe isso. Porque, talvez por isso mesmo, por você ser assim, você agregava tanta gente boa ao seu lado, e por você já ter esse olhar positivo, né? Com certeza isso já te elencava no seu olhar de observação, no teu rol de amigos e de pessoas com quem você se congregar, como você disse que você sempre faz. Os grupos, né? Você agrega, você se agrega quem estava na mesma vibe. Eu acho que aí também tem um ponto muito importante nessa nossa conversa, nesse ponto. A escola, a educação, não é uma empresa como as outras. A gente não está falando de uma farmácia, né? Eu não sou gerente de uma escola, eu sou uma educadora, né? Então, tudo passa pelas relações, pelo convívio, pela empatia. Então, às vezes, até algumas terminologias do passado que não cabem mais hoje em dia, clientela, gestor também, às vezes, a gente tem que pensar muito bem. Então, o que serve para uma empresa, para uma escola não serve, e vice-versa, né? Porque a gente está falando de formação humana, a gente está falando de relações humanas, então é diferente, né? Então, o que também quero acrescentar aqui, Márcia, logo que eu entrei, era uma outra época, início dos anos 90, aqui na cidade de Santos, nós tivemos um período, quem é daqui sabe, com uns 8 anos de um governo que priorizou realmente a educação. Nós tínhamos professor em quantidade suficiente, nós formação em serviço, trago as bases comigo até hoje, né? Então, nós tivemos essa valorização formativa, né, em serviço, a questão financeira, econômica, e Santos sempre foi uma rede municipal de ensino, sempre teve a sua rede como vanguarda, né? Como vanguarda. Foi a época da Trandi? Isso. Veja que até hoje a nossa rede municipal de ensino conta com 40 supervisores de ensino, né? Então, isso traz qualidade. Nós temos na nossa rede as creches com equipes de 4 pessoas, para, né, a equipe diretiva, né, da escola conta com 4 pessoas. A diretora, a assistente da diretora, a coordenadora pedagógica e a orientadora educacional. Isso qualifica... Nossa, você fundamental, que o orientador educacional é fundamental. E tirando as redes, dificilmente a rede privada tem. É verdade. Agora, né, nós temos na privada o psicólogo, né? Que são funções diferentes, né? O educador bem diferentes. Então, toda essa minha história profissional me traz onde eu cheguei, né? E depois da sala de aula, né? Porque o nosso sábio, né? E o nosso sábio plano de carreira, né? Ele tem, né? A idade para você ficar em sala de aula, né? Até os 25 anos, ou então você sai da sala de aula mais cedo e vai ocupar os cargos da carreira do magistério, né? Isso é por acaso, hoje ainda na escola a gente estava conversando sobre isso, né?
porque o professor, muitas vezes, para lidar com crianças pequenas e bem pequenas, você precisa até de uma estrutura física, né, para isso. Perfeito. Então, sabe que onde eu moro? Onde eu moro, quando eu passo assim em frente à escola que tem educação infantil, né? Gente, que eles chamam de asilo. E mesmo na educação fundamental, umas professoras muito velhinhas, nenhum preconceito, mas elas não têm mais paciência. Não. Elas estão com esgotamento físico, psicológico. Não tem jeito, porque elas não têm essa ascensão, não têm essa estruturação, sabe, de estímulo. Então, eu acho muito interessante isso que você está fazendo. Sem a gente falar da criança de 2022, né? Diferente daquela criança de 1980. São outras... Sim. Aí é um outro viés, né? Um outro viés que dá quase uma outra live, né? É verdade. Uhum. Muito legal. Eu acho interessantíssimo isso que você coloca. Quer dizer, você realmente encontrou na educação pública, né, uma estrutura de um serviço muito bem qualificado, né, muito bem organizado para atendimento à população. Né? Isso é um orgulho, como você disse, tanto como uma vanguarda da formação. E isso realmente a gente vê que as meninas, né, das lives estão ligadas à estrutura pública de ensino da Baixada Santista. Nossa, elas estão muito bem formadas e são muito bem envolvidas. É só um orgulho que a gente tem da região, né? Isso mesmo. E vamos seguindo, né? Avante. Temos ainda muito pela frente. Sim. É verdade, tem muito a fazer ainda. Márcia, quando você na pedagogia, está lá no trabalho, em que momento você decide fazer o mestrado, a sua pós-graduação? O que é que você teve de chamado ali? Você estava necessitando o quê para você procurar esse ambiente, se aprofundar? O que é que... Então, Márcia, num dado momento eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Educação, né? Eu desenvolvi um trabalho junto com uma colega orientadora educacional à época, um trabalho que chamou muito atenção numa escola de tempo integral, né? Nós buscávamos a todo custo a formação em serviço, dentro da concepção de educação integral, nós buscávamos essa articulação, né? Num turno único, o que é um desafio, né? Márcia, nosso público que não é educador, seria educação integral, para que as pessoas tenham uma noção? Então, vou falar de uma maneira bem rápida e simplificada. Muito se fala em educação integral hoje em dia, mas há que se entender que a educação integral ela é diferente de tempo integral. Às vezes as pessoas falam muito ampliação da jornada, as pessoas falam muito contraturno, né? Que é uma palavra hoje em dia até pejorativo, porque parece que é contra o outro turno, né? Mas, na realidade, o que a gente tem muito... a gente tem uma política educacional de educação integral na Europa e na América já consolidada, né? Aqui no Brasil, nós avançamos muito e infelizmente, na atual circunstância, nós regredimos. Então, não é somente aumentar o tempo dentro da escola. A educação integral, ela requer um currículo, uso de outros espaços, ela requer uma articulação com o território, né? Então, você vai estudar, a criança vai trabalhar o currículo formal, mas ela vai relacionar esse currículo formal com a vida do bairro, com a vida da cidade, né? Com as questões da vida que surgem, né? Que emergem, né? Naquele momento. E também a educação integral,
porque ela trabalha as várias dimensões do jeito. Não trabalha como quando nós estudamos só a questão cognitiva, né? Trabalha a questão emocional, a cultura social, a física. E para você trabalhar tudo isso de uma forma integrante, agregadora, você precisa de uma escola curta do Brasil. A escola curta do Brasil, que a gente tinha 3 períodos, ela não serve. Um dia nós praticamente universalizamos da educação, porém, idade. De forma geral, a educação integral é isso. Na Secretaria de Educação, como chefe de ensino fundamental. E lá, quando você trabalha na secretaria, um dos bônus, né, que você ganha é essa visão macro, essa visão ampla das políticas públicas, da própria educação, né? Então, isso é muito interessante. E aí, obviamente, você vai percebendo que você precisa aprender mais, né? Que aquilo que você sabe é pouco, você precisa oferecer mais, você precisa de mais argumentos, de mais ciência. E foi aí que eu fui aproveitei, né, a oportunidade de um programa municipal, um programa mestre-aluno, e aí fiz, né? E aí, depois que você faz o mestrado, aí, aí é outra história. Eu digo que é uma né? cachaçinha. Maravilhoso. Não, aí você, Márcia, aí você abre as janelas, abre as portas, destelha, né, a casa, né? Aí você... Você encontra o seu povo, né? Aquele povo que está ali lendo, discutindo, pesquisando. É uma delícia. Né? Naquela vibração enorme. É uma delícia. Para o povo, assim, que nem escola, quando educação integral, as pessoas só pensam no prédio. Elas pensam, era o antigo prédio americana. É o prédio do Colégio Santista, que são espaços privilegiados, né? Maravilhosos, né? Bem daquela estrutura ainda de educação do início do século XX, né? Que escolas grandes. Então, essa é a percepção que as pessoas têm. Né? Então, a gente toma conta da criança, como você falou, no contraturno, fazer lição de casa. Então, daquela visão ainda da pessoa comum, que não tem acesso à educação, então foi bastante interessante que você tenha esclarecido. Minimamente, viu, Márcia? Muito minimamente, porque educação integral é muita coisa, envolve muitas questões, a intersetorialidade, o território educativo, a cidade educadora, né? Os espaços da cidade, nossa, é muita coisa. Isso. Muita coisa para explorar. Qual foi o seu tema de pesquisa no mestrado? Então, o tema justamente foi esse, né? Como ou de que forma integrar esses 2 turnos, né? Provocando um currículo integrado, né? E aí a gente percebe que são muitos desafios ainda no Brasil, mesmo em Santos, que tem uma boa estrutura, né? Mas são muitos desafios por conta das políticas públicas. A gente vive numa cidade aqui metropolitana, então os professores trabalham em várias cidades, né? Acorda às 5 horas da manhã, atravessa a balsa, vai para o Guarujá, depois volta correndo e chega na outra escola. Então os professores eles não se encontram. Então como você vai promover uma educação integral, integrada, integradora, se os profissionais mal se encontram? Então, é um desafio gigantesco. Esse é o grande calcanhar aqui de Aquiles que a gente tem, porque a gente precisaria dos professores o tempo todo na escola, com excelentes salários, espaço para pesquisar, produzindo, planejando, avaliando, elaborando, estudando, né, trabalhando com projetos. Então, a gente ainda sonha, né? Mas nós vamos usando as brechas. As brechas existem para a gente usar a criatividade. As brechas. É o que temos, a gente vai usando as brechas, né?
Não, eu conversava com uma amiga faz assim, acho que uma semana, e nós conversávamos sobre isso. Quer dizer, a educação acontece geralmente na subversão. Quando você vai buscar aquilo possível que não estava programado. Aquilo que aparentemente não deveria ser feito. E ali é que a gente cria e realmente faz as coisas mais bonitas. Mas é na subversão agregada, dialogada. Ah, sim. Construir. É isso. É isso. E o seu tema do mestrado, especificamente, a sua dissertação? É a escola de tempo integral no município de Santos, elo entre sujeitos e saberes. E aí, eu me lembro que quando eu fui apresentar a dissertação na banca, né, as minhas colegas foram assistir de trabalho, foi super emocionante, né? Porque todas elas foram acompanhando, né, todo o processo. E as minhas chefias todas foram, né? E aí elas falaram assim, foi muito interessante. Nossa, a gente vem assistir a defesa, né, de uma pessoa que trabalha com a gente para levar paulada, né? Porque e aí, tá tudo bem, e é legal, porque foi a pesquisa, foi a investigação. E o que a gente faz com tudo isso? Vamos trabalhar juntas com tudo isso. E essa experiência rendeu também o convite para eu coordenar, na época, em 2018, o programa Escola Total, que é um programa que aqui em Santos, né, ele foi muito, como eu posso dizer, muito respeitado, né? Lógico, é um processo, né? Não quero citar nomes, né? Porque até aqui não citei nenhum nome, porque muita gente eu conheço e é envolvida, bacana, né? Com todos esses fazeres. E aí eu fui com muita honra, com muito orgulho, me dediquei também de corpo e alma, né? Até que fizemos um trabalho muito interessante na época, fizemos um trabalho de escuta das crianças, porque eu também acabei me envolvendo muito com a temática, né, da escuta, e nós ouvimos todas as crianças e os adolescentes do programa na época por meio de 4 perguntas. Então, a gente foi afunilando os grupos até que num dia nós reunimos na cadeia velha ali do centro os representantes de todos os espaços educativos para comporem uma única carta, que era a carta de desejos e de intenções que nós levamos por um cortejo, né? Tinha até banda, eles desenharam, né? Fizeram a arte do estandarte, e nós levamos até a secretária de Educação, foi entregue em mãos. Então, era uma carta que refletiu o desejo de mais de 2.500 crianças, né? Então, falava de espaço, de alimentação, de professor, de material. Então, era um excelente documento para nortear as políticas públicas dali para frente, né? Então, foi muito interessante esse trabalho que nós realizamos em equipe, lógico, né? A gente atua na liderança, estuda, pesquisa, mas sem os colegas, né, nos apoiando e acreditando e dando as mãos e caminhando junto, nada acontece, nada. E esse é um verdadeiro trabalho político, né? Porque você está, ao mesmo tempo, participando, né, da construção dessa polis, né, dessa cidade que está integrada com a escola, ao mesmo tempo formando já essas crianças de participação, né? Elas já estão aprendendo como é que se faz para poder ser ouvido, né, pelo poder público. Super importante. Maravilhoso. E diga para mim, quando você fala dessa escola total, eu estou pensando naquelas escolas específicas, foi 2.000 alunos, não atinge todas as escolas, né? Então, essas escolas em que o projeto é desenvolvido. Então, nós temos aqui em Santos algumas escolas que foram construídas
em prédios para a criança permanecer o dia todo, né? Nessa perspectiva Certo. de educação integral. E como não são todas as escolas que têm essa possibilidade, você busca espaços próximos ou não tão próximos, e aí você precisa de transporte para a criança trabalhar, né, nesse outro período ou com outro currículo, né? Que seria as artes, o teatro, atividades físicas, literatura, jardinagem, várias outras situações, né? Agregando a esse currículo formal, né? Então, é assim que funciona ainda hoje aqui em Santos, né? Hoje em dia nós temos uma parceria com outras instituições não governamentais, né? Organizações sociais que se agregaram, né, à prefeitura e desenvolvem esse trabalho. É isso. Agora, como você estava me perguntando, nessa época também, nós fomos muito a São Paulo, né? Nós tínhamos uma comissão de educação integral composta por várias pessoas. E aí nós fizemos muitas relações com o pessoal do município de São Paulo, né, da rede municipal. Então, nós íamos muito a um fórum de educação integral que tinha lá. Por conta disso, nós inauguramos um fórum aqui também em Santos, que está um tanto quanto adormecido por enquanto, por conta até da pandemia, mas nós trouxemos assim muitas situações de São Paulo para Santos, fizemos um intercâmbio muito valoroso com os profissionais daqui e de lá, e isso também agregou muito valor aos coordenadores, aos diretores. Um delayzinho aqui. Estamos com uma interrupçãozinha da conexão. Deu uma interrupçãozinha da conexão, Márcia. Você estava falando dos diretores e professores. Tá. Isso, então houve essa interlocução aí que foi muito importante, abrir os horizontes, né? A gente fazer relações, comparações com essa educação integral de São Paulo. E foi assim que eu conheci a professora Emília Cipriano, né? Só citei o nome dela e da professora Marineide Gomes. E assim, de lá para cá, finalzinho de 2018, não, acho que antes até, 16, finalzinho de 2016. E de lá para cá eu faço parte do grupo de pesquisa dela, né, de educação integral. É um grupo bem misto, né, com profissionais que ainda estão em sala de aula da educação básica, doutores, mestres, um grupo muito rico. Escrevemos um livro o ano passado, durante a pandemia, e continuamos nos encontrando a despeito das pesquisas, né, nessa área. E qual livro e onde que as pessoas que assistam a live podem adquirir o livro? E o livro, eu preciso... Educação Integral em Tempos Pandêmicos, algo assim. E perfeito. Aí eu coloco no de conversa. É pela Cortez? Publicaram? É pela Cortez. Perfeito. Então eu vou procurar e eu coloco no descritivo do vídeo. Tá bom, obrigada, Márcia. E de lá para cá, eu optei por não me aposentar e optei por ocupar a função de diretora de escola, né? Que é uma função totalmente diferente de qualquer outra, né? É um desafio diário, mas também é uma função que ela te dá alguns poderes, né? O poder de envolver, o poder de argumentar, de conduzir, e o poder de convencer, de vencer junto com os outros. E é muito gostoso, né? Depois que eu fui para a direção, eu fiz uma pós-graduação em Justiça Restaurativa. Eu estou no grupo
Eu estou no grupo da Unifesp de comunicação não violenta. Eu já fiz 2 cursos também com o Silvio Barros, porque é o caminho, né? É o caminho. Toda pessoa, seja ela passiva ou agressiva, ela tem uma história por trás. E a gente, enquanto liderança, a gente precisa entender as histórias dessas pessoas, precisa acolher, precisa ter uma linguagem compassiva. Não vou te dizer, viu, Márcia, que de vez em quando eu não derrapo, né? Mas eu me policio bastante. E de vez em quando a gente derrapa, né? Mas eu me policio e eu peço desculpas e eu volto atrás. E assim a professora Marineide me conheceu e a gente também desenvolve um trabalho juntas, né? Um projeto de extensão da Unisantos com a escola onde eu trabalho. Ela acabou me convidando para fazer uns créditos do doutorado, me convidou para o grupo de pesquisa dela, né? Um observatório sobre políticas públicas da infância. Mas doutorado eu ainda não dou conta de fazer, né? Porque eu sou muito envolvida na escola, é muita coisa, não dá. E agora e também... o doutorado vai ser importante, porque você, com tanta experiência e tanto estudo, né? Em algum momento você vai ter que realmente fazer essa produção intelectual para poder disseminar tanto a sua experiência quanto as teorias que você tem constituído, né? O seu cognitivo. Pode ser. A prática, né? Que é muito importante, uma hora que você, né? Então, realmente, o doutorado vai se transformar em educadora de futuros educadores que também pesquisarão, né? É verdade. E eu também, como você comentou, eu trabalhei em universidade também, uns 2 anos e pouco, depois que eu fiz mestrado, e também em alguns cursos, né, particulares, e agora não estou mais atuando, né, por conta da pandemia, houve algumas paralisações, mas também, para mim, é muito gratificante, é muito interessante, porque como você mesma falou, como eu sou jovem há mais tempo, então eu consigo, né, falar com as meninas, eu falo as meninas, né, da pedagogia, porque a maioria é menina, mas a gente consegue já fazer aquela relação entre a teoria e a prática, né? E é muito gostoso, porque aí elas veem a gente falando e animada e articulando, e aí elas ficam com aqueles olhinhos super brilhantes e interessados, e isso é bem, bem gratificante. Que bacana. E, Márcia, quando você estava falando sobre a educação total, você pensa que o ideal é que todas as crianças, 100% das crianças, tivessem acesso a esse tipo de educação? Ou você crê que realmente a educação pode ter essas variações de possibilidade? Ou seja como é hoje, algumas sim, outras não? Márcia, a questão não é o tempo, Mar. A questão é que o filho do rico faz inglês, faz natação, faz violão, faz yoga, faz surf, faz... né? E o filho do pobre, ele precisa também ter essas oportunidades, né? Se é na escola pública, então políticas públicas precisam ser pensadas para a ampliação desse repertório, né? E a gente sabe que é possível, que funciona, né? Que quando você trabalha com arte, com teatro, com a literatura, né, as crianças avançam, evoluem muito no seu desenvolvimento, né, intelectual, psíquico, emocional. Então, não é uma questão de tempo. A gente sabe que tem alguns países que as crianças entram às 8 e saem 4h30, e que depois desse horário as famílias ainda levam para outras atividades, né? Então, aqui no nosso país, com essa pobreza, com essa desigualdade, a gente sabe que a gente tem, nas grandes periferias, as crianças que vão para a escola ainda para comer, né? E nós tínhamos também um projeto, um programa que chama o Mais Educação, né? Do governo federal, que foi extinto, e que possibilitou mais educação, não no sentido somente de mais tempo,
né? Mas no sentido de mais repertório, de mais cultura, de mais oportunidades no Brasil inteiro, porque é só assim que a gente vai avançar, né? Você vê o meu exemplo, eu estou contando aqui, né, de toda essa minha trajetória, é fruto da educação. A trajetória dos meus filhos hoje em dia, você sabe que a gente já conversou sobre o meu filho mais velho, ele faz mestrado em filosofia na Itália. A minha filha do meio vai fazer mestrado em psicologia da educação em Montreal, no Canadá. E a minha filha mais nova faz 19 anos, está no 2º ano de medicina. Isso é fruto da educação, da construção do conhecimento, da valorização. E no caso deles, do esporte. O esporte abriu muitas portas para eles. E o que é o esporte? O esporte é a educação, e é educação integral. Sim, claro. Exatamente, então, esse é o caminho. É aquilo, né? Então, todas as crianças merecem, né? E é um direito delas de terem essa formação, né? Então, essa é a luta, talvez seja essa maior luta política, né? Porque com isso você resolve inúmeros problemas sociais, né? Da violência, marginalidade, de possibilitar que todos sonhem e tenham novas perspectivas, né? De inserção no mundo, né? Maravilhoso. A gente que gosta do Darcy Ribeiro, né? A gente sabe que, né, aquele Rio de Janeiro seria outro se não houvessem as descontinuidades dos governos, né? Lembra dos CIEPs? Os CIEPs tinha dentista, tinha médico. Imagina se tivessem levado a sério, né, toda essa proposta até hoje. O CIEPs era o nosso SUS, né? Que a gente tem que defender o SUS e tínhamos que defender os CIEPs, né? E tanta gente que renegou e combateu, né? Como é que você viu a comunidade, né? Pais, os responsáveis por essas crianças, como é que eles receberam essa educação ampliada em experiências que você tem ampliação de repertório? Você sente o apoio, estímulo? Como eles... Ô, Márcia, a gente tem que sempre conversar com as famílias. Tem que conversar, não é ensinar. Aí não existe essa coisa de escola de pais, eu não acredito. Os pais têm o seu saber e nós temos os nossos. Não é ensinar, é chamar para conversar, é explicar, é argumentar. Porque é aquilo que eu falo falei no começo, nós somos os especialistas. Não adianta o pai leu na revista, leu no Facebook, porque a educação, porque a escola, porque isso, porque aquilo. Não. Nós temos que usar o nosso espaço, essa autoridade. Eu não sou a diretora, eu não trabalhei 30 anos para chegar aqui, eu tenho a minha autoridade como diretora, né? Os professores têm a deles na sala de aula. Então, a gente tem que chamar para conversar, para explicar, para esclarecer. E a documentação pedagógica, ela é nossa aliada. É por meio das mostras de estudos, das feiras das ciências, dos eventos, é quando a gente prova o nosso fazer, né? A gente evidencia o percurso, né? Os portfólios, os registros. É assim que a gente prova o nosso fazer. E aí eles vão dando credibilidade, né? Eles vão dizendo, opa, tem sentido tudo isso que essa diretora está falando. Minhas crianças melhoraram, evoluíram, progrediram. Você vê, a nossa escola, hoje em dia, nós temos um número bem elevado de crianças com deficiência. Nós tivemos a nossa festa junina, as crianças... Uma festa cultural, né? As crianças participaram, né? Cada uma à sua maneira, foi lindo. Elas choram agradecendo a inclusão verdadeira, né? Junto com as outras, evoluindo no seu ritmo, né? Todas as crianças evoluem no seu ritmo, né? Há de chegar o tempo que a gente não vai fazer um plano individual de trabalho só para as crianças com deficiência. A gente tem que fazer um plano individual de trabalho para todas as crianças, porque cada uma é cada uma, né? Ô, Márcia, eu estou um pouco preocupada de acabar minha bateria, porque
O meu celular, eu tô com quanto tempo nós já estamos? Porque eu tô com o fone, eu não consigo, eu não consigo carregar, eu não consigo carregar e ficar com o fone ao mesmo tempo. A gente vai fechando, né? Pode ir fechando. Você tem o quê? Mais 5 minutos? Tenho, claro. Eu acho que mais 5 minutos, né? Então, vamos fazer para esses 5 minutos finais. Porque eu sempre arrumo assunto, viu? Arrumo assunto sempre. Mas a gente pode ter que você colocou muito bem, né? Eu acho que você poderia finalizar com aquela visão que você tem da importância do estudo, né? Porque a gente sabe que o nosso público é generalizado, porque eu iniciei o canal especificamente com educadores, mas depois eu fui abrindo para outras questões. Então, muitas vezes, nossas lives são acessadas por pessoas de várias áreas de conhecimento. Legal. Mas, assim, no tempo dos educadores, você faz essa defesa do estudo, né? Contínuo e continuado. Eu acho que você poderia fechar com esse tipo de reflexão. Então, Márcia, é assim, a gente tem que estar pronta, né, quando as oportunidades aparecem. Então, a gente tem que estar por dentro e a gente tem que estranhar. A gente tem que estranhar tudo. Era assim? Por que era assim? Por que é cozido, frito, né? Só consegue refletir. Buscando a ciência, buscando estudar, buscando ler, buscando cultura, né? Então, lá na escola, mesmo os funcionários, né, de outros segmentos, eu estou sempre incentivando eles a estudarem, a fazerem cursos, porque essa libertação que o estudo te traz, né, porque você pensar, imaginar, criar é muito libertador, e você só consegue fazer isso por meio da educação. Eu penso assim. E é essa coisa que eu falei, das oportunidades, né? Então você convive com outro tipo de pessoa, você muda o seu círculo de amizade, você conhece coisas que você nunca imaginaria conhecer. Então a educação, ela te preenche, né? Ela te preenche e ela te leva para outros lugares, né? Então eu sou uma defensora mesmo da boa educação, da educação que a gente faz em conjunto, né? Ouvindo. Eu sou muito freiriana, né? O prêmio que eu até trouxe aqui para vocês verem. O prêmio. O prêmio foi baseado que emoção, foi baseado nele. E a maior emoção, Márcia, para acabar, o prêmio era uma viagem, né? E eu escolhi Recife. E lá em Olinda tinha aquele bonecão gigante que era o PF, né? O Paulo Freire. Eu fiquei muito emocionada, foi muito legal. Foi muito bom. Que emoção. É isso aí, olha, tô sempre à disposição, viu, Márcia? Sua e dos seus seguidores, quem quiser me mandar direct para perguntar, quem quiser conhecer a escola onde eu sou diretora hoje em dia, fica aqui num bairro bem sem... É o Leonor Mendes de Barros, é o Parquinho do Gonzaga, ele vai ser todo reformado. É uma escola de quase 8 mil metros quadrados, uma escola que esse ano vai fazer 80 anos, e ela foi construída numa concepção de educação integral, porque ela tem palco, ela tem quadra, ela tem parque, ela tem piscina, ela tem varandinha, ela é muito verde. Então, a própria Leonor, que foi a homenageada, já era uma visionária, né? Mulher de político, mas fazia uma boa política. Maravilhoso. Olha, eu estou apaixonada por você. Eu acho que inspirar muitas pessoas. Espero que essa live seja um momento de aprendizagem para muitos jovens, muitas jovens que desejem ser educadores. Eu acho que está mais do que respondido, porque as pessoas gostam tanto de você, falaram tanto bem de você, viu? Então, obrigada, por você não ter se aposentado, continuado. Olha, qualquer dia vamos tomar um vinho juntas.
Vamos sim, vamos combinar. Olha, Márcia, fica com Deus. Uma boa noite para você. Muito obrigada. E boa noite e agradecendo esses 4 valentes colegas que estão aí nos assistindo até agora, viu? Um beijo. Quando tiver Obrigada. processada pelo YouTube, eu já te mando. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada.